Bom, então... Só avisando a todos, Guto, só avisando a todos que essas reuniões elas são gravadas, tá? Esse material vai ficar futuramente disponível para a medicina esportiva da Unifesp. Ele pode ser, enfim, publicado, utilizado. Então, se alguém não estiver de acordo com a gravação aqui da nossa reunião, eu peço que não participe, que esse vai ser um material da medicina esportiva Unifesp, tá? Então, quem vai apresentar é o Guto. O Guto foi aluno da Escola Paulista de Medicina, fez ortopedia, fez 7 com a gente, depois acabou fazendo o doutorado dele, hoje é professor afiliado desde 2012, cuida de todas as questões administrativas aí do SET, né, da medicina esportiva, ligados ao departamento de ortopedia, né? Então ele tem estudado bastante essa questão do futebol, orientado algumas teses, inúmeras publicações, então ele vai falar isso um pouquinho para a gente hoje. Nosso professor Alberto Pocchini, que é o chefe da disciplina, juntamente com o professor Beno e o professor Andreoli, estão numa reunião na Unifesp, então eles pedem, saúdam a todos, né, todos bem-vindos, e eles pedem desculpa que talvez eles conectem mais para o final da aula, mas o Guto também é nosso professor aqui, nos representará muito bem. Ok, bom dia então a todos, vamos lá, Guto, prazer, fique à vontade. Obrigado, Paulo. Eu queria agradecer, né, você e também o Alberto, o Beno, Andreoli, pelo convite aí de estar participando aí nesse programa de aulas online aí da medicina esportiva. Para mim é uma satisfação enorme estar participando. Que nem você comentou, né, a gente, desde que eu terminei aí minha formação dentro da ortopedia, do SET, eu comecei a trabalhar na área do futebol. Então, desde 2012 eu estou lá na Federação Paulista de Futebol, desde 2014 também lá na CBF, e a gente vem trabalhando lá desde 2016, né, efetivamente. Claro que a gente veio trabalhando antes, mas desde 2016 a gente começou a trabalhar com mapeamento de lesões, tanto das lesões do Campeonato Paulista quanto do Campeonato Brasileiro, né? Então a gente já tem aí um banco de dados de 4 anos, né? Esse ano aqui a gente estava caminhando para o 5º ano, vamos ver agora como que vai ser essa retomada. E aí essa apresentação que eu vou fazer é essa avaliação prospectiva das lesões do Campeonato Brasileiro de 18. Né? No final eu vou mostrar que isso rendeu já uma série de publicações. A gente já tem os dados de 19 que já foram enviados também para publicação. A gente está aguardando publicar para começar a divulgar mais a fundo. Né? Opa! Como que eu mudo aqui? Opa, mudou. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o mapeamento das lesões, né, do Campeonato Brasileiro de 2018. Né? É claro que esse trabalho lá envolveu a participação de toda a parte da diretoria da CBF, também de todos os médicos dos clubes, né, entre eles o Funchal, o Tadeu, alguns que fazem parte aí do nosso programa, que participam ativamente com a gente. Além disso, tem lá o Pagura, que é o responsável pelo comitê médico lá da CBF, o pessoal da TI, que é o Fernando França, eu, a Deia, o próprio Moisés Cohen também está junto com a gente lá, que participaram desde o início do projeto. E aí, um dos primeiros passos, quando a gente começou a desenhar isso, foi justamente a ideia de desenvolver uma plataforma digital, né? Que é essa plataforma que está em tela, que é justamente uma plataforma criptografada, com login e senha, que está aberta em todas as plataformas, né? Computador, celular, iPad também, onde o médico, depois de cada jogo, ele tem a oportunidade de entrar com o seu login e senha. Lá aparecem os jogos, né, que aconteceram na rodada referente ao time dele, e aí ele consegue, através dessa plataforma, clicar ali na parte de lesões, ali o azulzinho aqui no canto direito, e aí ele começa a realizar um preenchimento ali meio criptografado das lesões. Ele escolhe depois o atleta, tudo que teve a lesão, e vai colocando os diversos aspectos, né, tanto da partida como também do atleta, e quando essas informações ela vem para o nosso banco de dados, ela vem com forma de um número, né? Então ele vem lá, atleta número 1, número 2, a gente não sabe qual é o atleta que teve a lesão. Essas informações ela vêm de maneira criptografada, até para não ter nenhum problema do ponto de vista ético com os atletas, né? Então aqui é um modelo de como são as telas de preenchimento que aparecem lá para o médico, né? Então tem lá o jogo que aconteceu, então São Paulo e Corinthians, por exemplo, o atleta que se machucou, e aí ele começa a preencher aspectos relacionados à partida, né? Então estava chovendo, estava sol, estava nublado, estava chovendo com raio, estava chovendo com sol. Ele põe a temperatura ali do qual aconteceu a partida, se ele jogou em casa ou se ele viajou, né? Até 500, 800, mais de 800 quilômetros para o jogo, e a maneira como que ele
foi fazendo transporte, foi só ônibus, avião ou ônibus mais avião. Então eram dados que a gente achava que poderiam ser importantes, a gente vai mostrar aqui alguns dados depois, que a gente achava que podia estar relacionado com essas possíveis lesões. Aqui ele também colocava algumas coisas referentes ao próprio atleta, né? Então, se o atleta, qual era a posição que ele jogava, se era goleiro, lateral, zagueiro, volante, atacante, o momento que aconteceu a lesão, então você tem essa régua aqui de 0 a 90 minutos, onde ele colocava, por exemplo, aqui 22 minutos do primeiro tempo, né? Foi quando aconteceu essa lesão. Ele colocava também o local do campo onde aconteceu a lesão, se foi no campo de defesa ou no campo de ataque. Cada quadrante desse era um quadrante onde poderia acontecer uma lesão. E os aspectos da lesão, se for no membro inferior, no cabeça, e aí ele selecionava aqui se foi coxa, perna, pé, direito, esquerdo, não se aplicava, né, no caso de coluna e cabeça, se dos dois lados, se foi um trauma ou se foi uma lesão de sobrecarga, qual foi o tipo de lesão específico e se era uma reincidência ou não, ou seja, era uma lesão muscular que recidivou, era uma lesão ligamentar que recidivou, ou se ele não tinha essa informação. Guto, o Tadeu estava com uma dificuldade de conectar, mas está aqui. Tadeu é médico do maior clube da história e da humanidade, do São Paulo Futebol Clube, está conosco também. Se quiser fazer alguma, enfim, participação, ele conseguiu conectar já, fica à vontade. Continua. Boa, Tadeu. Então aqui a gente já tinha os dados mais gerais, né, dessas lesões da Série A do Campeonato de 2018. Então a gente viu um total aí de 217 lesões, né, durante o Campeonato Brasileiro inteiro, né? Isso são as lesões só nos jogos, né? Não tem treino aqui envolvido. Foram 380 jogos, o que dá uma média aí de 0,6 lesões, né, para cada jogo. Cada clube, em média, teve 11 lesões em jogos, né, durante o campeonato. Então, imagina que em 38 rodadas, a cada 3 rodadas, basicamente, um clube tinha uma lesão. E, em termos de partidas, em torno de 40% das partidas tinham pelo menos uma lesão. Cada rodada tem 10 jogos, então você imagina que 4 jogos de cada rodada tinha pelo menos uma lesão que acontecia. Quando a gente fazia uma incidência de lesões para cada 1000 horas de jogo, que é o que se usa pela FIFA, internacionalmente, até para comparar, esse campeonato de 2018 ele tinha tido aí em torno de 17, 18 lesões para cada 1000 horas de jogo, né? Aí, quando a gente vai comparando com os anos anteriores, né, que nem eu comentei, a gente começou a fazer esse mapeamento em 2016, né, no campeonato de 2016. Agora, esse seria o 5º ano, né, de avaliação, e a gente vê que no campeonato comparado com 16 e 17, no 2018 teve uma redução importante do número de lesões, né? E isso pode acontecer por diversos fatores, né? Primeiro, porque teve a parada da Copa do Mundo, então você tem ali uma intertemporada ali no meio, que às vezes pode ajudar ou não também, né, a ter menos lesões. Talvez os clubes, né, estejam investindo mais em prevenção, até com os dados que a gente teve dos campeonatos anteriores, né? Talvez um calendário mais favorável, né, por causa da Copa, que nem a gente comentou. Então, tem alguns fatores que possam ter gerado e tem também até o próprio viés de comunicação, né? Quando a gente fala aqui em número de lesões, a gente está falando em número de lesões que foram reportadas pelo médico dos clubes, né? Então, a gente não fiscaliza se ele reportou ou não todas as lesões, então a gente acaba dependendo um pouco dos médicos, do apoio deles para registrar todas as lesões que tenham ocorrido, né? Então, quando a gente compara os 3 campeonatos aqui, a gente vê que o número de lesões por jogo, né, que era em torno de 0,8, 0,85, ele caiu aí para em torno de 0,6 lesões por partida. Lesões por clube também, né, 15, 16 lesões em jogos por clube caiu para mais ou menos 11, e até a incidência para 1000 lesões caiu de 25, 26 lesões para cada 1000 horas de jogo para algo em torno de 18, né? Então a gente vê, até comparando com a UEFA, que os números são bem parecidos, né? Na UEFA, os trabalhos publicados lá pelo grupo do Ekström sempre mostraram algo em torno de 25 a 30 lesões em jogos para cada 1000 horas, né? Então a gente vê que o Brasil, até comparando com a Europa, apesar das inúmeras diferenças existentes entre a competição daqui e de lá, apresenta mais ou menos uma mesma incidência aí de lesões, né? Quando a gente estava tentando entender também como que essas lesões elas se distribuíam pelas rodadas do campeonato, né? A gente tinha a percepção de que talvez no segundo turno do campeonato, nas últimas
19 rodadas, a gente teria mais lesões, né? Porque está no final da temporada, teoricamente o atleta já fez inúmeros jogos, já tem uma exposição grande, já está fadigado. A gente achava que no segundo turno, que está aqui representado em azul, a gente teria mais lesões do que no primeiro turno. E aí, surpreendentemente, a gente encontrou algo diferente, né? Se a gente for olhar aqui o amarelo, que é o primeiro turno, você vai ver que essa linha aqui, ela basicamente fica acima da linha azul, que é o segundo turno, durante praticamente todas as rodadas do campeonato, né? Ele pareia aqui a primeira rodada do segundo turno, a segunda e assim por diante, e a gente vê que em torno de 60% das lesões, ou 132 lesões, aconteceram no primeiro turno e 40%, 39% das lesões aconteceram no segundo turno, né? Então, mostrando que a hipótese que a gente tinha não é verdadeira. A gente não, claro, ainda não tem como afirmar isso, mas a gente acredita que pode ser em função de no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que normalmente vai de maio até setembro ali, mais ou menos, agosto, setembro, a gente tem uma confluência de campeonatos muito grande, né? Então você pega os clubes da Série A, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, entre outros aí, Inter, Grêmio, eles estão disputando ao mesmo tempo Copa do Brasil, estão disputando Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Brasileiro, tudo ao mesmo tempo, né? Então, talvez a sequência de jogos é maior nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e aí os times vão sendo eliminados das outras competições, Libertadores, Copa do Brasil, e o segundo turno acaba ficando talvez um pouco mais leve para esses times, né? Então, talvez essa seja uma das hipóteses do porquê isso acontece no Campeonato Brasileiro, e a gente olhando nos outros anos, a gente encontrou esses dados, a gente encontrou algo bem parecido, uma maior concentração de lesões com diferença estatística, inclusive do primeiro para o segundo turno. Quando a gente fala em lesões por local do corpo, né, isso já é bem consagrado na literatura, né, os membros inferiores eles dominam as lesões aí no futebol. Nessa casuística aqui, em torno de quase 80% das lesões aconteceram nos membros inferiores, mas na literatura você vai encontrar algo em torno de 70%, 75% das lesões dos membros inferiores, e isso, é claro, é relacionado ao gesto esportivo, né? É um esporte de chute, de salto, de sprint, né? Então a gente vai ver que tem muita lesão muscular, muita lesão ligamentar, muita contusão, muito estiramento, tudo isso concentrado no membro inferior. E aí você vai ter um pouco de lesões na região torácica, então traumas e fraturas de arcos costais, por exemplo, que entram aqui nessa região. No membro superior, então fraturas, luxações, contusões e outras lesões no ombro, cotovelo, mão, tudo. Tem bastante fratura, por exemplo, na mão, nos dedos da mão. E na cabeça, que é um dado que vem chamando a atenção, já está em segundo lugar com aproximadamente 9%, né? E aí aqui entra principalmente as concussões. A gente vai ver que a concussão hoje já está com 4, 5% das lesões específicas, né? E ainda a gente acredita que seja uma lesão meio subdiagnosticada. Muitas vezes ela não é cravado o diagnóstico de concussão, e ele fica como uma contusão na cabeça, mas sem um diagnóstico específico de concussão. A gente vê que tem bastante lesão aqui na região, e somado às concussões, tem os ferimentos contusos na cabeça, né? Que são muito comuns por cotovelada, contato cabeça com cabeça. Então, são lesões atualmente bem prevalentes no futebol, tem tido muito contato e já estão hoje em segundo lugar depois dos membros inferiores. Ô Guto, você acha que tem muito subdiagnóstico nas categorias que não tem jogos transmitidos, categoria de base? Você vê, por exemplo, que o recurso da TV acaba ajudando muito, às vezes uma disputa de bola, uma cabeçada, um lance que você não consegue ver muito bem. Por que você acha que tem esse subdiagnóstico aí? Você acha que tem a ver com a falta da imagem ou não? Não, na Série A a gente acha que ainda é subdiagnosticada, até às vezes por falta de informação de como fazer o diagnóstico, né? Porque o diagnóstico de concussão, ele é basicamente clínico, né? Porque muitas vezes a tomografia, até a ressonância, outros exames que são feitos nos clubes, eles vêm negativo, mas se você for ver a história lá, o cara apagou ou não apagou, mas teve um lapso de memória, ou veio a ter no dia seguinte algum outro sintoma, né, relacionado a essa concussão. Então, é bem comum de falta mesmo de diagnóstico, e às vezes a falta da imagem pode dificultar, né? Porque se o cara, vou dar o exemplo, né? O Tadeu está lá no campo, mas o Sanches ele está lá em cima na cabine
e tá vendo lá a imagem na televisão, às vezes ele vê que o cara apagou na hora lá, e quando o Tadeu chega lá no jogador, o jogador já está acordado, diz que está bem, e às vezes responde até as perguntas lá que o Tadeu possa fazer na hora, que jogo você tá, que tempo que tá, contra quem que é, e às vezes o cara consegue responder. Às vezes até a lesão, às vezes acontece até não é onde está a bola, né? E você não consegue, se ali no banco de reserva, você não consegue olhar todos os jogadores. Então, muitas vezes, quando você vê, o atleta está caído, né? Você não viu a gravidade, você não viu exatamente como é que foi o choque, com a TV você consegue ter essa facilidade, né? E o médico normalmente ele fica na altura do campo, né? O Tadeu ele pode falar, então ele está vendo ali num visual, às vezes embaixo ou do mesmo. Você não tem aquela visão de cima que a televisão tem, que o outro médico replay também, pode, né? O replay e mesmo essa visão mais ampla que pode ajudar, né? Isso acho que é um fator que até se discutiu, né, de incluir a questão do VAR médico, né, onde você pudesse utilizar essas imagens para auxiliar nessas condutas médicas, né, a questão da concussão, que hoje é dado um tempo para que o médico possa avaliar com mais dor, né, dentro de campo. Então, acho que tem todos esses aspectos que melhoraram, mas ainda tem, acho que, coisas a evoluir. Acho que o Tadeu até pode falar para a gente aí um pouco da vivência dele em campo em relação à concussão, né, uma coisa que mudou bastante nos últimos anos aí, né. Em relação à posição, né, dos jogadores que tiveram lesões durante o campeonato, né, a gente vê uma distribuição, uma coisa bem diferente entre os jogadores, né? Então a gente vê o goleiro, por exemplo, com pouquíssima, né, lesão, em torno de 5% das lesões aconteceram em goleiros, são atletas que são menos e são padrões de lesões diferentes, geralmente lesões mais em membros superiores do que inferiores, né? Enquanto que nos atacantes você vê aqui a maior parte das lesões concentrada neles, até porque as lesões musculares no futebol são as principais lesões, né? São as lesões mais comuns. E os atacantes são jogadores de sprint, de velocidade, que geralmente estão mais expostos a esse tipo de risco, né? E aí a gente vê uma distribuição mais ou menos igualitária entre zagueiros, volantes, meias. E aí depende da maneira como você agrupa essas posições para você cravar, né? Se você colocar como defesa, meio campo e ataque, né? Você vai ver que aqui vai ter algo em torno aí de 36%, aqui vai ter 27%, aqui 32%, então ele meio que dá uma equiparada, até em função do sistema tático que é usado hoje, né? Hoje tem muito 4-3-3, então você vai ter mais defensor do que meio campo e atacante. Antigamente era 4-4-2, né? Então isso também modifica um pouco essa questão de como você classifica ali o jogador, né? Em relação à idade, que sempre foi tido como um fator de risco, né? A gente vê que atletas com mais idade, acima de 26 anos, eles responderam a em torno de 63% das lesões, enquanto que atletas mais novos tinham bem menos lesão, né? Isso, inclusive, deu diferença estatística nos estudos que a gente fez. A média de idade dos jogadores lesionados é em torno de 27 anos. Se você for ver a média de idade dos jogadores do campeonato, ela gira em torno de 24 anos, né? Então, você vê que tem uma diferença. E isso está bem associado também às lesões musculares, né? A gente sabe que a idade, né, atletas que têm mais idade, até pelas lesões prévias que eles normalmente acumulam, ele tem mais risco de lesão do que um atleta mais jovem, ainda meio cru em termos de lesões. Então, a gente vai verificar isso aqui na casuística do Campeonato Brasileiro também, né? Em relação ao lado, né, lado direito ou lado esquerdo, a gente não encontrou muita diferença, né? A gente vê que o lado direito respondeu por mais ou menos 43% das lesões, o lado esquerdo 46%, do ponto de vista estatístico não deu nenhuma diferença, né? Mostrando que talvez, mesmo a maioria dos jogadores sendo destro, talvez as lesões meio que se misturem até do ponto de vista muscular e não gere tanta diferença de um lado em relação ao outro, né? Em relação ao tempo que as lesões aconteceram durante a partida, a gente, assim como os estudos internacionais, a gente dividiu os intervalos a cada 15 minutos, né? Então, 0 a 15, 16 a 30, 31 a 45 no primeiro tempo, e no segundo tempo de 46 a 60, 61 a 75, 76 a 90, né? E essa divisão é feita até nos trabalhos internacionais, ela é boa para efeito de comparação, e a gente encontra um pouco de diferença em relação ao que a gente vê na literatura, principalmente europeia, né? Os trabalhos europeus, eles sempre falam da maior concentração de lesões nos últimos 15 minutos de cada tempo, né? Então seria aqui
nesse terceiro aqui, nessa terceira barra e na sexta barra. E aqui no Campeonato Brasileiro, já faz alguns anos, desde 16, a gente sempre encontra o maior acúmulo de lesões aqui nesse terço central aqui do segundo tempo, né? Então, entre o minuto 61 e o minuto 75, onde a gente encontra a maior concentração de lesões. A gente não consegue explicar exatamente o porquê, né? Os estudos que falam das lesões dos últimos 15 minutos falam em função do acúmulo, né, de fadiga do atleta, pelo fato de o atleta nos últimos 15 minutos estar correndo normalmente atrás de algum resultado, então ele normalmente acaba intensificando ali a intensidade, né, no jogo. Então, tudo isso eles se justificam pelos últimos 15 minutos. Já a nossa casuística aqui de concentrar nesse terço central, a gente não consegue explicar bem, porque a gente consegue ver que quase 40% das lesões acontecem nos últimos 30 minutos de jogo, né? Então, um dado importante, né? 1/3 das lesões quase acontecem nessa parte aqui. Se um treinador, por exemplo, quiser poupar um atleta importante para o jogo seguinte, se ele tirar esse atleta com 15, 20 minutos do segundo tempo, ele tem uma boa chance aí de preservar o atleta para o jogo seguinte. Em termos de tipos de lesão, né? A gente dividia em estiramentos, entorses, contusões, câimbras, ferimentos cortocontusos, luxações, concussões, fraturas e outros, né? A gente vê que disparado aqui, realmente, os estiramentos são as lesões mais comuns do futebol, né? Aqui nesse campeonato ela foi de 41%. Na literatura, a gente sempre vê algo em torno de 35%, ou seja, 1/3 das lesões do futebol são estiramentos musculares, normalmente de isquiotibiais, quadríceps, adutores ou musculatura de panturrilha, né? O tríceps sural. Tá sendo os isquiotibiais e os adutores no futebol os grupamentos mais comuns, né? Entorses, tanto de joelho como tornozelo, que são os mais comuns, respondem por mais ou menos 16% das lesões, bem parecido com as contusões, né? E aí depois vem câimbras, com 9%, ferimentos cortantes, né, que nem eu comentei na cabeça, com 5%, concussão, que nem eu havia falado, 4%, e aí tem luxações, né, principalmente luxações de dedo, embora também tenha de ombro e de cotovelo, com mais ou menos 5%, e aí fraturas com 3% e outras lesões. As fraturas mais comuns que a gente vê, fora as fraturas de dedo, né, de pé e de mão, são fraturas do húmero e fraturas da tíbia, né. Então, quando a gente vai fazer uma soma, a gente vê que 72% das lesões, ou seja, 3/4 basicamente das lesões que aconteceram no Campeonato Brasileiro, são ou estiramentos musculares, ou entorses, ou contusões, o que é um fator bem importante, né? Porque, tirando contusão, que é algo que você não consegue prevenir, prever muito, os estiramentos e os entorses são lesões que vários trabalhos já mostraram que programas preventivos, como o FIFA 11+, o programa nórdico e outros programas de prevenção conseguem diminuir, né? Então, você trabalhando, fazendo um trabalho todo de propriocepção, fazendo todo um trabalho de fortalecimento, alongamento e etc e tal, que são preconizados nesses protocolos, você conseguiria prevenir aí, o FIFA 11+, por exemplo, fala em 40%, né? Outros estudos falam em 30%, mas você poderia prevenir parte dessas lesões aqui de entorses e estiramentos, o que, claro, a gente vai ver aqui que gera bastante afastamento do esporte, com custo esportivo e também financeiro, sem dúvida nenhuma. E que nem eu comentei, a concussão vem crescendo a cada ano, né? Ela, com os ferimentos cortocontusos, já responde a quase 10% aí das lesões no futebol, né? Isso é importante. Foram mudadas, né? Quando começaram a aparecer esses traumas na cabeça, com consequências maiores, foi introduzida, por exemplo, aquela regra da cotovelada no outro atleta que já gerava a expulsão de imediato, né? Então a International Board ela sempre está atenta a esses tipos de padrão de lesão e ela pode interferir, às vezes, não só de outras maneiras, mas também na mudança da regra. Em termos de onde aconteceu essa lesão, né, se era no clube mandante ou no clube visitante, a gente via que era basicamente meio a meio, não tem muita diferença, né? Estatisticamente também a gente não encontrou diferença, e é um dado interessante, porque a nossa hipótese é que as lesões acontecessem mais nos clubes visitantes, né, nos atletas que estivessem jogando fora de casa. Isso porque tem a viagem, o cara dorme no hotel que não é a casa dele, a questão da alimentação, a questão do cansaço da viagem, às vezes o cara está no hotel, o torcedor fica estourando fogos lá fora à noite, não deixa o cara dormir. Então tem uma série de fatores, o vestiário não é o dele, o gramado não é o dele, a torcida não é o dele. Então, assim, o jogo como visitante, o cara tem
tudo contra ele, né? A gente imaginava que as lesões talvez fossem maiores quando os atletas atuassem como visitantes do que como mandantes, mas isso não aconteceu, tá? Não houve diferença estatística, a gente vê que é basicamente meio a meio, e a nossa hipótese depois do resultado foi de que talvez o clube mandante também, apesar de ele ter todo esse lado favorável, ele é o clube que está correndo normalmente atrás do resultado, né? Então ele manda normalmente no jogo, ele tem que impor ali as ações do jogo, o que teoricamente deixaria o atleta mais exposto, sobrecarregaria mais o atleta e talvez por isso balanceie um pouco a questão das lesões de mandante e visitante. Um dado interessante que a gente encontrou nos visitantes, que foram, no começo da aula você viu que a gente coletou também a distância percorrida, né? Se foi até 500 quilômetros, entre 500 e 800 e mais de 800 quilômetros. A gente viu que entre as lesões dos clubes visitantes, os clubes que percorriam mais de 800 quilômetros até o local do jogo, seja de avião mais ônibus, eles tinham sim mais chance de lesão do que os que tinham percorrido menor distância, mostrando talvez que a distância até o jogo, né, até o local da partida, talvez influencie aí na questão das lesões. O tempo estimado de recuperação dos atletas foi em torno de 22 dias, a gente vai ver que isso é classificado como uma gravidade, uma severidade moderada, né? Então a gente está falando de 3 semanas de afastamento, né? Parece pouco, mas quando a gente fala em termos de jogos, nós estamos falando de 5 jogos, 6 jogos de um campeonato, né? Se for ter jogo todo meio e final de semana. Se a gente for pensar numa reta final de campeonato, Oi. Quando você fala esses 22 dias, você considera isso para o próximo jogo. Então não é 22 dias na fisioterapia, na reabilitação, é 22 dias para fazer o próximo jogo, é isso? Isso. Quando a gente fala nesse tempo de 3 semanas, é tempo de retorno ao esporte mesmo, né? Então, tem aí um tempo de repouso e mais a readaptação, reintrodução ao esporte, né? O retorno. Então... Isso aí, ele retorna a treino e depois ao jogo. Então, 3 semanas ele machucou hoje, aí ele ficou, sei lá, vou dar um exemplo, 15 dias parado, ficou mais uma semana no DM e voltou, sei lá, DM, voltando ao jogo e depois voltou. Então, essas 3 semanas é o tempo de afastamento real dele mesmo, né? Mas é um número importante, né? Se a gente falar nisso, nós estamos falando numa reta final de campeonato, nós estamos falando do cara perder, às vezes, todos os jogos até o 5 final. 5 jogos faz diferença, né? E do ponto de vista econômico também, né? Você imagina que o cara vai ficar um mês fora, quanto que custa o salário de um Daniel Alves da vida, de um Cássio da vida, né? De um Dudu. Então é uma fortuna, né? O cara ganha 500 mil reais, nós estamos falando aqui de 500 mil reais para o cara não estar produzindo em campo, né? Então o custo financeiro de uma lesão, além do esportivo, é muito importante, né? Aí, aqui comentando um pouco sobre a severidade, né, que era o que a gente estava falando, a gente vê aqui que a maior parte das lesões, em torno de 27% das lesões, ela fica entre 8 e 28 dias aí de tempo para retorno ao esporte, que é o que a gente fala de moderado, né? E aí a média é aqueles 22 dias que a gente falou. Então a gente vai ver que a maior parte das lesões aqui, né, 50% das lesões, mais de 50% das lesões, acontecem a recuperação até um mês, né? E essas maiores aqui, que são recuperações acima de um mês, normalmente são lesões mais importantes, né? Então, quando você coloca aqui essas lesões severas, normalmente são lesões do ligamento cruzado anterior, outras lesões que levam a afastamento muitas vezes superior a 6 meses, né? Então, a gente vê aqui um número importante aqui para a gente seguir. Em termos de cirurgia, a gente vê aqui que em torno de 5% das lesões acabaram virando cirurgia, né? Tiveram que operar. A maioria dos casos são realmente lesões do ligamento cruzado anterior, lesões meniscais e fraturas, né, eventualmente, da tíbia e eventualmente de outros ossos. E 57% não operaram, só que a gente vê que tem um número muito grande de não informados aqui, né? 84 lesões, a gente não sabe que fim levou. Quando a gente viu no Campeonato Paulista, onde teve um 100% de preenchimento do acompanhamento, a gente viu que esse número ele gira em torno de 7 a 8%, tá? Então, em torno de 7 a 8% das lesões no futebol, pelo menos aqui no cenário nacional, eles acabam evoluindo aí para procedimentos cirúrgicos, né? Seja osteossíntese ou reconstrução ligamentar. E aí esses dados todos que a gente vem coletando, né, desde 2016 até agora, eles geraram uma série de publicações. Essa aqui, por exemplo, a gente comparou 2 divisões do Campeonato Brasileiro, a 1 a 2, né, e o Paulista também, né, a A e B, né, na verdade, o Brasileiro, e a 1 e a 2 do Paulista. A gente não encontrou grandes diferenças
entre uma divisão em relação à outra, em relação ao padrão de lesão, né? Série A e B são bem parecidos aí, Série A1 e A2 em relação ao padrão de lesões. Esse aqui acho que foi o primeiro estudo que a gente publicou, que foi o estudo prospectivo do Paulista de 16, né? Mostrando como que era o padrão de lesões. E esse aqui do Campeonato Brasileiro também, que foi a tese do Diogo lá da CBF, que a gente publicou falando das lesões do Campeonato Brasileiro. Fora isso, a gente também publicou outros artigos, né, comparando uma temporada com a outra. Então, 2016 com 2017, a gente também não encontrou grandes diferenças de padrão de uma temporada para outra, mostrando que as lesões no futebol elas são mais ou menos previsíveis em termos de números, né? Então, os números que eu comentei aqui nessa aula, se a gente for falar de 2019, você vê que tem pequenas variações, o que permite com que o clube, o departamento médico, ele consiga até se programar até certo ponto, né? Então, ele sabe onde ele tem que atuar em termos de prevenção, ele tem uma ideia dos principais jogadores que vão ficar afastados, no caso, por exemplo, atacantes, lateral, defensor, ele tem uma ideia de como, ele tem ideia do tempo que esse cara vai ficar afastado em média, né, se ele tiver uma lesão. Então, esses dados eles são importantes nesse quesito também de preparação, de prevenção e até de planejamento de temporada dos clubes, esses dados são importantes. E aí agora, faz um mês e pouco, a gente teve aceito também para publicação um prospectivo de 3 anos do Campeonato Brasileiro só sobre lesões musculares, que a gente fez um levantamento de todas as lesões musculares das 3 temporadas, 16, 17 e 18, e a gente publicou um paper só falando de lesões musculares também, bem especificamente, né? Então é uma linha que vem crescendo, que vem seguindo. Esse ano a gente estava fazendo um belo acompanhamento do Campeonato Paulista até a paralisação e a gente espera retomar aí no caso do retorno do campeonato, né? Então, esse pensador mesmo que é o Carlos Cigna, ele já falava, né, que com dados insuficientes é muito fácil você seguir no caminho errado, e hoje, como a gente sabe, tudo basicamente está relacionado ao Big Data, né? Você depende de muitos dados e também de capacidade de análise desses dados para que você tenha informações, indicadores para você tomar o rumo e as condutas mais corretas ou mais precisas possíveis, né? Então, no futebol não é diferente, acho que a gente está até um pouco atrasado, né, em relação aos outros esportes. Quem acompanha futebol americano, beisebol, basquete americano, por exemplo, vê que eles já usam esses dados em grande quantidade de dados há muito tempo, né, na tomada de dados em contratação de atleta, durante jogo e tudo mais. E o futebol acho que até está um pouco atrasado em relação a esses outros esportes. Então, eu queria agradecer mais uma vez aí o Paulo, o programa da Medicina Esportiva, né, por essa participação, e a gente está aberto aí para perguntas, discussões a respeito do tema. Acho que é um tema bem vasto aí, bem legal de discutir. Excelente, perfeito. Grande apresentação. O professor Andreoli já voltou aqui, está com a gente, se quiser participar. Tadeu também, se quiser contribuir um pouquinho com a visão sua como médico do São Paulo, o que você vê de diferente, questão da concussão, lesão muscular, realmente é o que mais acaba afetando vocês lá também no São Paulo. Tadeu, nos ouve? Ouço, tudo bem? Como vai? Fala, Guto. Tudo bem, gente? E aí, Tadeu? Beleza? Excelente, Guto. Que bom. A chegada do Moisés na federação, com o Pagura, que também é do nosso grupão aí, que pôde levar o Guto para lá, melhorou muito os dados do futebol, especialmente em São Paulo, mas no Brasil como um todo, né? A gente praticamente não tinha dados antes disso, né? E agora que você quis dizer que a gente está engatinhando com dados, mas não, acho que a gente agora já tem um volume de dados para conseguir conversar, né, com o Exxon, com todo mundo lá, porque a gente não tinha informação nenhuma para isso. Desculpa que a minha internet, eu estou no interior, a internet não está tão boa hoje, perdi até algumas partezinhas da aula. Eu acho que a gente podia até dividir os assuntos, porque são muitos, né? E falar deles em separado, por exemplo, falar um pouquinho de concussão, falar um pouquinho dos estiramentos, da parte muscular, né? O futebol, ele tem várias particularidades aí, e uma delas complicada para o médico que está no front lá, eu acho que é a exposição. Eu lembro quando a gente fez o curso da FIFA, vários de vocês acho que fizeram comigo aí na época, um dos comentários do cara que chefiava o curso era o seguinte: quando você estiver lá atendendo, nós temos que ter um protocolo correto, porque vão ter 4 bilhões de pessoas te assistindo. O nosso dia a dia não é assim, né? Não chega a 4 bilhões de pessoas, mas é o esporte com maior visibilidade.
e por conta disso é um esporte que consegue ter mais dinheiro e a gente, de certa maneira, consegue trabalhar melhor com mais dinheiro. Todos nós aqui do SET já trabalhamos em vários outros esportes e com muita dificuldade, né? Muitas vezes a gente não tinha coisas básicas para estar junto ali, e nós no início até nos arriscamos um pouco e fomos bastante guerreiros, assim. Fiz campeonato até... O Beno tá aí? Não vi se o Beno tá aí. Fiz campeonato até de jet ski já pelo SET. Fizemos de tudo já, né? Entrei no SET de 2003 para 2004, me firmei no futebol em 2005 para 2006, já no São Paulo. Saí um pouquinho para montar um departamento médico para a Red Bull e retornei para o São Paulo. Então, eu já vi em campo, feliz ou infelizmente, aí são, sei lá, mais de 15 anos, né? Eu já vi de tudo, já passei muito aperto, muito apuro. É importante que a gente trabalhe com estrutura e que a gente siga os protocolos, né? Sempre. A gente está sendo visto por todo mundo e nós temos que ajudar o paciente da melhor maneira. Então, eu vou contar para vocês, quando eu sempre pensei, putz, né, eu queria ser médico de São Paulo, né? São Paulino, tá? O Guto também, o Paulo também. E pensei, putz, vou fazer um jogo pelo São Paulo, imagina que emoção, tá? E na verdade, hoje em dia não é isso. Hoje em dia é uma tensão, né? É uma atenção e perde-se um pouco daquela magia, né? De quando a gente é novo, que é algo que para as crianças, né? O futebol ele emociona. E se torna uma preocupação, uma grande responsabilidade, né? Então nós temos que agir ali com todo o protocolo, com toda a responsabilidade e seguindo as regras como se fosse um paciente comum, né? E de certa maneira, naquele momento, ficar tranquilo e esquecer que está todo mundo olhando o que você está fazendo. Você tem que fazer a coisa certa do jeito certo. A gente podia falar um pouquinho de concussão, que sim, muito subnotificado, né? Muito, 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 nas esferas secundárias e terciárias do futebol, na base, muito subnotificado. Quando eu comecei a trabalhar com futebol, ela praticamente não existia, né? A concussão era quando o cara não conseguia levantar para jogar. Ele tomava aquela pancada na cabeça. Já vi vomitar em campo, já vi não acordar até a ambulância, já vi bastante coisa. E o cara tivesse condição. Se ele tivesse acordado ali desperto, às vezes ele pergunta, já vi perguntar que lado que ele faz o gol, é para lá? Entendeu? Então, isso evoluiu muito, graças a Deus, para a gente, né? Na própria Copa do Mundo, na semifinal, não lembro quem estava comigo de vocês, mas tinha gente seguramente, o menino da Argentina, lá, o Mascherano, bateu a cabeça e caiu. Ele não tinha indicação de retornar para o jogo naquele momento. Semifinal de Copa, jogando bem e tal. A responsabilidade seria do médico da Argentina, com uma orientação da gente pela FIFA. E ele conversei com o médico, ele falou, olha, não dá para eu tirar ele, como é que eu vou tirar ele? Ele apagou, ele demorou para retornar. Tava o Messi, todo mundo lá, vamos, irmão. E ele acabou voltando e a gente pediu para o médico assinar uma papelada pela FIFA, tal, porque ainda no futebol, no soccer, isso ainda não está muito bem documentado. Alguém falou no bate-papo, não me lembro quem foi, do protocolo da NFL, né? Que lá eles já têm um protocolo muito bem estabelecido, mas depois de muita briga, muito custo, muito dinheiro envolvido, né? Muitas vidas que se foram com dificuldade lá. Tem até um filme que, aproveitar o pessoal na quarentena, quem não assistiu, do Will Smith, chama Concussion em inglês, eu não sei, em português não me lembro do nome, mas é fantástico e mostra a história de um médico que, entre aspas, descobriu a concussão. E isso hoje para a gente faz muita diferença. Uma outra vantagem para a gente que está no front é ter o Pagura na CBF, que é um neurocirurgião. Então ele se atenta até demais, né, a esse fato da concussão e acaba nos auxiliando, né? Nós estamos agora esse ano na CBF preenchendo na Série A, não sei como está nas outras séries, preenchendo um papel sobre concussão em todos os jogos, né? A gente informa também situações de treino e nós vamos criar mais dados. E o Guto falou bem também de uma ideia, de repente, do VAR médico. Acho que para o futebol, para o soccer ainda está um pouco longe de a gente chegar no VAR médico, seria, claro, né, o ideal, porque tem pontos do campo que realmente às vezes acontece um trauma e você nem viu o que aconteceu, de repente você corre lá e vai descobrir o que está acontecendo.
seria realmente uma evolução. Mas a atenção da concussão hoje em dia é muito maior. No nosso tempo inicial, no meu tempo de começo de futebol, não era nada, e hoje a gente dá muita atenção, faz todos os testes, né? E no São Paulo também nós fazemos os testes quando começo de ano, para a gente ter uma base do teste do atleta, tanto na base quanto no profissional, isso é realizado. E mudou muito a nossa vida. A gente tem muito mais o que falar para o treinador para tirar um jogador, né? Isso é uma coisa muito difícil no futebol. O treinador, no profissional, quando ele chega num clube, ele é Deus. Na base, não. Mas quando ele chega num clube, ele é Deus. Então, ele muda tudo, ele manda pessoas embora. Então, você, para convencê-lo a fazer um negócio, entre aspas, simples, né, que é tirar um jogador de campo para que ele seja atendido, que ele não pode conseguir jogar, é uma luta muito grande. Eu já vi colegas médicos até perderem emprego por causa disso, porque tirou um jogador no momento, tal, uma coisa ou outra. E o treinador, ele gosta do médico que deixa os jogadores em campo, mas todos nós queremos deixar sempre todos os jogadores em campo, né? E todos nós queremos que ele se machuque e retorne o mais rápido possível. Mas às vezes isso, não, evidentemente, são pacientes, né? Tão doentes, isso às vezes não é possível. Então a concussão, ela foi um tabu que agora ele está se desmistificando para o soccer também. Eu acho que a gente vai chegar num protocolo mais assertivo, tendo até relação com a arbitragem em algum momento. Eu não acho que a gente vai chegar num VAR médico, né? Mas eu acho que a gente vai chegar num protocolo que vai facilitar mais para a gente e vai deixar os jogadores mais seguros também, que essa é a grande diferença. E um outro problema da concussão é que, assim, ela não tem um exame físico que você faça, né? Você não vai fazer... Se você fizer uma ressonância e você pega o resultado e fala, tem isso, você mostra para o seu diretor, para o seu treinador, ó, tem isso, ele vai ficar um mês sem jogar. Não é assim, né? Eu tive, no ano retrasado, o nosso volante lá, o Hudson, ele teve uma concussão no treino. Putz, ele para voltar a treinar, ele ficou quase um mês. E assim, sintoma? Não, sem sintomas, mas a gente foi acompanhando ele com os testes neurológicos, os testes de concussão, e via uma evolução. Né? Mas a gente tem utiliza uns parâmetros, depois, não sei se o Perni foi convidado para a reunião, se está por aí, não olhei, seria ótimo. Não. E aí a gente, com os parâmetros, a gente vai liberando o atleta aos poucos, né? E senão a gente tira tudo, né? Tira televisão, tira coisas de concentração, tira celular e vai acompanhando diariamente e fazendo testes a cada 2, 3 dias, eventualmente. E isso faz com que ele fique muito tempo fora. Então é isso que o Guto falou. Pega um atleta com um salário altíssimo, que bateu a cabeça, está assintomático. Como é que eu vou segurar ele um mês sem treinos, né? Super difícil. E nesse caso nós tivemos até a colaboração do treinador, mas acho que talvez interessasse também. Um pouco difícil de E também você está lá já faz tempo, né? A gente sabe que quando você tem um departamento médico forte, que já está bem estruturado, você acaba tendo um respaldo maior, até para conseguir, enfim, conversar com a equipe técnica, né, Tadeu? A gente explica, fala, conversa, mostra a parte teórica, né? Se expõe. Ajuda, claro, né? Mas dependendo do treinador é complicado, né? Não é muito fácil de trabalhar mesmo assim. Alguém quer falar alguma coisa mais sobre concussão ou perguntar? Tinham perguntado aqui se o SCAT5 que tem sido utilizado, se os outros clubes estão utilizando. Vinícius aqui pergunta também, não sei se Guto ou Tadeu querem falar alguma coisa, se é o SCAT que vocês se baseiam. E quando realmente tem o trauma, leva a fazer a tomo para fazer, enfim, para ver a gravidade, né? Até o questionário que o Pagura disponibilizou, ele é baseado no SCAT, né? Então, o SCAT hoje, o 5 é o padrão utilizado. Eu não sei se lá no São Paulo o pessoal usa o Impact, né, que é como baseline no começo da temporada, mas é o que o Perni gostava e costumava utilizar, que era o que era utilizado em Pittsburgh, né, para o pessoal da NFL, que é o uso do Impact que ele faz na pré-temporada. Ele vai dar um número que seria o baseline daquele atleta, e no caso do Hudson lá, que teve a concussão, os caras vão olhando aquele baseline e vendo se ele está regredindo para o valor normal até poder liberar ele 100% para as atividades, né? Acho que é isso, né, Tadeu? É isso, Guto, é isso. Faz essa base, usa o SCAT no trauma, né, o SCAT 5. E existe depois eu posso disponibilizar para vocês, tem uns sites onde tem uns testes, que não é nem o Impact nem o SCAT.
uns testes de acompanhamento da concussão. Eu esqueci exatamente do nome agora, me desculpem, mas eu disponibilizo fácil aí depois, aonde a gente faz o acompanhamento dos atletas por esse teste. Então, a gente faz os dois que o Guto falou e depois a gente segue com esse teste fazendo o acompanhamento para você ver a evolução. Para a evolução, esses testes do computador são bem melhores. É como se fosse um testezinho que ele faz um quiz, assim, para o computador e o atleta faz sozinho. E tem um site especializado nisso. Alguém quer Tadeu, falar? o Perni não está aqui com a gente hoje, mas eu acho que é um assunto assim muito importante que a gente já tinha, enfim, até conversado com ele de fazer essa reunião, mas talvez seja o momento realmente da gente linkar com uma reunião, falar um pouquinho sobre concussão, né? Eu tive uma vez num treino de basquete, 2 jogadoras que realmente foram disputar uma bola e as 2 bateram a cabeça e cada uma caiu para um lado e você vê que assim que é uma situação que a maioria esmagadora das vezes se resolve bem, mas que gera um estresse muito grande que realmente a gente tem que discutir, tem que estar preparado, tem que antecipar, porque apesar de pouco prevalente, acontece, né? A gente sabe que acontece. Não sei se perguntaram. Desculpe. Tem o problema do risco, né, Paulo, do second hit, né, que se comenta muito, de poderia expor demais o atleta, né? Então, Exato. acho que o Tadeu falou, tem essa questão muito do atleta e tem a questão do treinador, né? Então, a gente tem o caso do Álvaro Pereira, por exemplo, não sei se o Tadeu já estava no São Paulo. Na seleção. Ele teve na mas seleção. Foi no Uruguai, depois teve no São Paulo, é verdade. Depois ele teve no São Paulo, acho que no jogo contra o Criciúma, no Morumbi. E provavelmente ele não tinha nem melhorado da primeira concussão lá, né? Ele estava ainda, talvez, meio ainda afetado daquela primeira, ele teve a segunda, né? Então, às vezes, você não consegue segurar o cara, né? Você pega um uruguaio que nem o Álvaro Pereira lá, que um raçudo lá, o cara quer voltar, e o treinador, o cara tá bem, ele quer voltar, o cara escala, né? Então tem essa dificuldade toda com o departamento médico, muitas vezes, convencer os caras de que é grave o negócio e que pode ter problema, né? Perguntam aqui para a gente se tem algum protocolo de exercício para ir retornando ao esporte, mais aeróbico, mais anaeróbico. Geralmente esses casos, vocês acham que nós somos médicos do esporte, né? Trabalhamos nessa área, mas vale a pena ouvir um neuro, tem que ter um respaldo maior? Como é que é esse dia a dia aí, Tadeu e Guto? A gente raramente apela para um neuro, né? A gente conversa com o pessoal especializado em concussão para ter esse respaldo, sem dúvida. Mas a neuro mais se tiver alguma lesão relacionada a TCE mesmo. Alguém perguntou aí como é o tratamento na urgência, se pega, leva, faz tomo e tal. Na verdade, claro, se você tiver dúvida, leve e faz tomo. Se tiver dúvida, leve e faz tomo, você fica tranquilo, né? A maioria dos casos acabam fazendo um exame e uma avaliação no hospital. Mas às vezes é muito leve, você percebe que o paciente ele teve aquela alteração da concussão, e aí você pode observar, você não é obrigado a fazer tomografia em todos os casos, né? Mas se você achar que foi um impacto mais forte, porque a concussão ela não tem tanta relação com a força do impacto, mas o TCE para alguma lesão anatômica, sim. Então, se você achar que foi alguma coisa mais forte, na dúvida, faça a tomografia para você dormir tranquilo, senão você vai ter que ficar olhando o cara a noite inteira lá, é uma observação que é um transtorno, né? Então, é importante pensar nisso como um TCE também. São duas coisas muito próximas, mas são separadas. Então, tem a parte do trauma, do TCE, e tem a parte da concussão, que a gente vai acompanhando depois com calma. Legal. Mas se mais alguém tiver alguma pergunta, quiser alguma coisa mais para acrescentar? Até esse aspecto do exame, né, Tadeu? É interessante que na NFL, que tem muita concussão, os estádios têm normalmente toma e ressonância dentro do estádio. Então, se o cara tem um episódio de concussão, os caras já levam o cara direto, ou TCE, né? Já leva o cara direto para tomo ou ressonância dentro do estádio e o cara faz na hora, né? Faz na hora, fica tranquilo, né? Da parte do trauma crânio, você vai ficar tranquilo. Mas da parte da concussão, o tratamento não muda em absoluto, né? Se mantém o mesmo cuidado. Sim, sem dúvida. Muito bem, acho que é um tema que dá para a gente fazer uma aula inteira só para discutir isso, né, Guto? Tadeu? Acho tranquilamente. Que vocês imaginam que... Eu não sou especialista, né, em concussão. Lá na CBF a gente tem o Pagura que toca essa parte toda. O que eu tenho de experiência é acompanhando aí o Tadeu, os caras no dia a dia, nos grupos, e vendo como os casos que eles têm evoluem, né? Mas
Realmente, acho que quem trabalha com isso, que nem o Perni, a Ana, que está lá no set, né, na parte da neuro, o pessoal que trabalha em campo, que nem o Tadeu, o Funchal, tem muito mais experiência, mas acho que é um tema muito legal de se discutir, porque ele vem aumentando muito e é um problema que no futebol e qualquer esporte gera preocupação, né? Eu acho que talvez depois do mal súbito, né, da morte súbita, talvez a concussão seja o que mais dá medo nos médicos, né, Tadeu? Sim. E todos nós trabalhamos no esporte no front ali, em qualquer modalidade, sei lá, ping-pong talvez não, né? Tênis de mesa, os caras ficam putos. Tem que saber conduzir um caso de concussão, isso é básico, né? Os nossos residentes da medicina esportiva têm que sair da residência sabendo conduzir um caso de concussão, é básico. O esporte hoje em dia, isso é básico, né? No nível que a gente trabalha. Mas podemos mudar de assunto também, quer ir para os estiramentos, Guto? Eu acho que a gente podia, já estamos com 1 hora de reunião, se a gente pudesse fazer mais esse assunto para encerrar, eu acho que a prevalência, né, de lesão muscular realmente é muito grande. Eu acho que valeria um pouco, Tadeu, talvez falar para a gente a sua experiência aí no São Paulo, Guto também complementar, e depois a gente, mais uns 10 minutinhos, a gente encerraria a reunião. O que vocês acham? Tá ótimo, vamos lá, Tadeu, fala aí. Tem uma parte da aula que o Guto mostra, os estiramentos e os entorses de tornozelo. Entorse de tornozelo é uma lesão mais prevalente de pronto-socorro de ortopedia nosso, né? Quando a gente toca PS mesmo. E os estiramentos no futebol são extremamente prevalentes, né? A prevenção, hoje em dia, por que eu estou tocando nesse assunto que eu me reparei aquela hora? A prevenção, ela é fundamental nos dois casos, mas ela é muito diferente nos dois casos, né? A FIFA, ela fala disso de uma maneira mais genérica, né? Do FIFA 11 Plus, de como fazer o preventivo, a relação do entorse, do estiramento, mas são prevenções, os dois são prevenções, mas são completamente diferentes. E para o entorse tornozelo, eu acho que ainda tem mais fatores que favorecem que ele aconteça e que a prevenção não muda tanto, né? Ela ajuda, até para o basquete da época eu era residente no CERT, 2003, 2004, saía trabalhos do basquete mostrando a relação de quem fazia botinha com quem fazia muito propriocepção, que naquela época já era muito parecida, né, a estatística dos entorses de quem fazia uma coisa ou outra. Então, sem dúvida, é importante a prevenção, mas é um pouquinho diferente o jeito que a gente trabalha o preventivo para o tornozelo e para o joelho no futebol, né, que é talvez o mais importante, né? A gente tem muito medo das lesões do joelho. Só vou fazer um parênteses aqui. O Gabriel, que tem estudado muito sobre entorse de tornozelo, fisioterapeuta do SET, assim como também o Raduan, vão falar na quinta-feira, uma reunião aí comandada pelo Andreoli, da seleção de basquete, na quinta-feira às 11 da manhã, é justamente sobre entorse de tornozelo. Então, esses temas vão ser abordados, são reuniões abertas, assim como esta. Então, quem tiver interesse também está convidado a acompanhar as reuniões do basquete. Desculpa a interrupção, vamos lá, Tadeu. Ótimo. Depois você passa nos nossos grupos também. Claro. A gente assistir. O Raduan eu não quero ver, né? Deus me livre, não aguento mais o Raduan. Mas você está se livrando já. Falta pouco. Ele está a caminho. Então, e as lesões musculares? É um tema que eu pessoalmente gosto muito, né? A gente sempre estudou muito no SET, o Alberto sempre estimulou a gente a estudar muito no SET essa parte de músculo, né? Desde a parte da ciência básica, né? Até a lesão propriamente dita. E é um tema para o esporte muito controverso, assim. Eu já, saindo um pouco da ciência, né? Batendo papo aí sobre o dia a dia, eu já vi jogadores com lesões importantes jogarem tranquilamente. Já vi jogador que estava na físio, o treinador chamar, ele vai, treina e joga e nunca mais trata e tudo bem. E eu já vi lesões mínimas tirarem o atleta 2 meses de treino e de jogo da atividade habitual dele. Então, a gente tenta seguir um padrão muito ligado à fisioterapia. O SET sempre foi muito multidisciplinar, né? Principalmente a nossa relação dos médicos com os fisioterapeutas. E nos clubes não é diferente, né? A gente é muito, muito próximo da físio. Inclusive, enquanto eu estava entrando no Zoom para falar com vocês, eu estava falando com um físio no São Paulo agora, que tem um jogador que fez um procedimento e está reabilitando hoje. E a proximidade da físio é fundamental para a gente conseguir programar e entender
a evolução daquele atleta. Então, muitas vezes surpreende. A gente tenta botar um prazo que a gente imagina, do que a gente imagina, a gente coloca uma semaninha a mais E às vezes para não dá. tentar ter uma segurança. Normalmente dá, a gente já Claro, já já estamos vai mais velho ficando de guerra, experiente, mas já estamos mais velho de guerra, normalmente dá. Mas não, a gente pega um prazo que a gente fala, bota mais uma semaninha e acaba liberando o atleta um pouco antes, entendeu? Essa é a conta minha pessoal aí de ter trabalhado esse tempo todo com lesão muscular. E às vezes surpreende positivamente também. Nós tivemos um jogador de destaque esse ano mesmo agora, no passado, que fez uma lesão, faltava umas 5 rodadas para acabar o brasileiro. Nem saiu na mídia, né? Não aconteceu nada. Ele estava com dor, a gente examinou e falou, tem que fazer exame. Ele fez o exame, deu uma lesão grande, um grau 2 grande, né? A classificação é um outro problema, acho, para lesão muscular, né? O grau 1 não é nada, o grau 2 pode ser muita coisa, pode ser um grau 2 muito pequeno, um grau 2 muito grande, e o grau 3 aí realmente arrebentou, né? É uma classificação que precisa evoluir ainda, né? Na minha opinião. Ela não te dá tanto parâmetro assim. O grau 2 é muito amplo, né? Você não consegue, pela classificação, ter uma ideia exata do que vai acontecer com o jogador. E ele fez o exame, uma lesão enorme, um grau 2 grande, e falou, não, faltam 5 jogos, eu trato nas férias. Aí eu falei, não, mas você não vai conseguir jogar. Como é que você vai? Era um adutor, assim, pegando um pouquinho o miotendino. Falei, mas você não vai, como é que você vai bater? Como é que você vai dar o tapa? Como é que você vai cruzar? Falei, não, vou cruzar, fica tranquilo. E fez uma físio e jogou aos 5 jogos. Falou, pronto, doutor, agora eu saio de férias, é melhor. E foi isso. E, ao mesmo tempo, nós vemos vários casos com mínimas lesões, onde o atleta tem uma impotência funcional muito grande e não consegue evoluir. Com relação a tratamento, eu não vejo muito espaço ainda para nenhum procedimento cirúrgico. Tem tido a tendência para alguns casos muito específicos, né? E a punção do hematoma, eu não acho que ela deve ser padrão, mas eu acho que ela deve ser muito bem avaliada. Porque melhora muito o processo inflamatório em alguns casos, né? E melhora muito a dor, tira aquela compressão local. Tal. se diz a punção do Então, hematoma, retirar, drenar. Drenagem do Funcionar. hematoma. Nós não usamos no São Paulo como padrão de jeito nenhum. O nosso padrão é o tratamento fisioterápico puro, né? Mas alguns casos é interessante, sim. Já tivemos experiência com vários atletas onde, pelo menos aquela dor da fase, eu não acho que ele vai voltar antes por causa disso, sinceramente. Mas aquela parte inflamatória, aquela dor da fase aguda, a recuperação, ele evolui um pouquinho melhor. Então, eu acho que pode ser que seja algo que nos ajude em alguns casos. E a gente tem a facilidade de ter ultrassom no São Paulo. Tem uma máquina de ultrassom no São Paulo, né? No CT do São Paulo. No Palmeiras também tem e tal. No Corinthians eu não sei, precisa até perguntar para o Ivan, para a Ana. E aí isso facilita muito. Você tem alguma dúvida sobre alguma coisinha, você consegue ir lá, dar uma olhada no ultrassom, ver as fibras como estão. Eu, pessoalmente, tenho aprendido cada dia mais com ultrassom, né? Não sou ultrassonografista. Nós temos parceiros da radiologia com a gente. Mas isso é um futuro para a gente, viu? O ultrassom no CT e o ultrassom em campo, os portáteis também estão evoluindo muito com relação à imagem, aos pixels, né? Está ficando muito mais fácil de ver. Os ultrassons grandes agora em laboratório, eles conseguem ver fascículo de nervo, então é um diagnóstico que está ajudando muito. E para a medicina esportiva, ouvindo até os nossos residentes aí, eu acho que para vocês estudar ultrassom hoje em dia é importante. Eu acho que a gente talvez não faça completo o diagnóstico, mas vai ajudar muito. E se você aprender a observar a lesão e perceber a evolução dela, por quê? O que a gente faz? A gente faz uma... Estou na dúvida, por exemplo, um caso hipotético. Faço uma ressonância magnética, ok. Vejo lá um edema, lesão muscular, tal. Isso aí é fácil, estamos acostumados. Beleza. Faço um ultrassom. Vejo as fibras, bonitinho e tal. Passou uns dias, uma semana da lesão, 10 dias. Num outro ultrassom, a gente observa que no movimento ativo, concêntrico ou até excêntrico, você percebe que não está tendo mobilidade naquele foco, a gente pode desenvolver um pouquinho mais de exercício, de carga naquela região. Tem até um estudo que está sendo programado, que estão fazendo algumas coisas no Palmeiras já com essa ideia do que eles estão testando com ultrassom e botando carga.
Então, você, por exemplo, coloca 10 quilos numa extensora e vai lá e vê a lesão do quadríceps ou do reto. E aí você percebe que com 10 quilos, aquele foco não se movimenta. Então, você vai lá, bota 15, o foco não se movimenta. Bota 20, o foco não se movimenta. Bota 22, puxa, o foco deu a impressão que aqui teve alguma alteraçãozinha de movimento no foco. Aí você pergunta para o paciente se doeu, se não doeu. Normalmente, a gente tem observado que com dor, o foco não se movimenta, mas tem alguma dor. Então, você talvez tenha a possibilidade de fazer já algum tipo de exercício com carga com essa lesão muscular. Isso é controverso ainda, né? Isso não tem nenhuma publicação, nada, mas a gente está estudando até com os outros clubes fazer um protocolo para começar a entender isso melhor, porque seria uma grande evolução. Você seria consegue jeito acompanhar, né? de... Coisa que com a ressonância é impossível. Você vai olhar a ressonância uma semana, 2 semanas, 3 semanas, vai estar horrível do mesmo jeito, né? Ou pior, né? Sim. Às vezes a gente brinca, quer tirar o cara, faz a Quer tirar o ressonância. cara, pede a ressonância. O Andreoli apresentou Isso. numa reunião há 2 semanas atrás o caso do Alex. Ele teve uma lesão que, pela ressonância, Verdade. ele ficou 15 dias afastado, voltou, jogou, foi MVP da partida. Quando ele chegou no Brasil, o médico do time olhou a ressonância e falou: não, ele não está nem andando. Não, como não está andando? Ele jogou com uma lesão grau 3. Você vê que a dor realmente ela é subjetiva e a ressonância, muitas vezes, ela dá uma imagem que é assustadora, né? Exato. Então, tem que saber interpretar. É um ótimo exame, né? Não temos que julgar, mas tem que saber interpretar a ressonância. A relação dela com o ultrassom, quanto mais eu vivi no meio médico, mais eu dei valor para o ultrassom. No meu início, eu imagina, ressonância a gente consegue ver, o ultrassom é totalmente médico dependente, eu não posso ficar à mercê disso, e hoje não. Hoje eu talvez me vire melhor só com um ultrassom do que com uma ressonância magnética, que é um exame, Perfeito, além de tudo, muito caro, né? Muito glamuroso aí nesse aspecto. Então, o ultrassom é outra coisa para os residentes que e você consegue ter, vale você a consegue pena ter no clube, né? Tá eles estudem. próximo ali. Você consegue fazer fácil o ultrassom. A ressonância você tem que deslocar o atleta, enfim, tem uma dificuldade técnica maior, né? Exato. Tem tudo isso, tem um custo também, né? Tudo bem que o aparelho de ultrassonografia, tanto os portáteis quanto os fixos, não são tão baratos, mas esse custo frequente da ressonância também é um limite, né, para muita gente. Para o clube grande não, mas para muitos clubes você não consegue ficar fazendo ressonância Claro, todo dia, não. toda semana para acompanhar. Sequencial. Tem até um trabalho, num desses trabalhos, Tadeu, a gente viu justamente isso, né? Comparando a Série A1 com a Série A2, a gente via que tinha uma diferença de solicitação de exames absurda, né? Os times da Série A1 pediam ressonância da Compal e os times da A2 pediam ultrassom ou nem pediam exame, né? Raio-X. Não tem acesso. Não tem... Tocava clinicamente, né? Clinicamente. Às vezes eu imagino, eu falo, será que se eu tivesse tocado esse caso clinicamente ele já estava jogando? Eu fico nessa dúvida. A gente acaba tendo muito acesso a esses exames e pode ser que atrapalhe, porque a gente tá nesse glamour, mas a gente é raiz, né, Guto? A gente pegou a coisa quando não tinha nada, né? Nem do simulador, né? A lesão muscular, ela tem muito disso. Nada. Muito bem. Guto, Guto, considerações finais, quer acrescentar mais alguma coisa? Brilhante aula, acho que é fundamental para a gente embasar, né, nossas decisões médicas, nos prepararmos, a gente conhecer o perfil do nosso atleta, né? Então a aula realmente é fantástica. Você quer fazer mais alguma consideração final, alguma colocação a mais? Não, acho que lesão muscular, que nem você falou, também é um tema que dá para a gente ficar aqui o dia inteiro discutindo esses aspectos, né? Em relação, só para finalizar, em relação à parte de punção, né? A gente fez um trabalho aí no SET, onde a gente puncionava lesões musculares que tinham hematomas e a gente randomizou e viu o grupo que a gente puncionou, o grupo que a gente não puncionava, como evoluía. Claro que a casuística é pequena, era uma série de casos pequenas, mas a gente constatou 2 coisas. Primeiro, se o volume do hematoma era menor do que 10 a 15 ml, você nem conseguia puncionar. Você enfiava a agulha lá e não conseguia esvaziar o hematoma. Então, esse foi um parâmetro importante. 10 ml é o corte. Se for menor que isso ali, você nem adianta puncionar, dificilmente você vai conseguir tirar líquido de lá. E o outro fator importante que a gente viu é que essa punção, se ela for ser feita, o ideal é ela ser feita no começo ali, né? Entre 4 a 7 dias no máximo mais da líquido. lesão, porque senão depois coagula a parte sanguínea, tem difícil de você avaliar.
e o resultado final a gente via, que nem o Tadeu comentou, que tinha uma melhora da parte principalmente de dor, né? E eventualmente até funcional, só que em termos de retorno ao esporte tinha um retorno um pouco mais precoce no grupo que a gente funcionou, mas não era como a casuística a amostra era pequena, a gente não dava para cravar também. Então a gente viu que na fase aguda ali melhorava a dor, mas a gente não sabe se lá na frente o resultado é igual ou não. Né? Muito bem. Tá bom. Agradecer aí, mais uma vez o Tadeu, que contribuiu. Mais uma vez aí pela participação. Eu acho que a gente pode fazer outros dias só falando de concussão e lesão muscular, né? São assuntos bem grandes. Perfeito, são assuntos excelentes. Tadeu, obrigado mais uma vez aí por auxiliar a gente nas discussões. Guto, fantástica apresentação, mais uma vez. Muito obrigado também pela participação, a todos aqui que têm nos acompanhado. Vejo o Renan, Murilo, enfim, todos os residentes que estão acompanhando, o Gabriel, que vai dar essa aula para a gente sobre tornozelo. Só ressaltando que essas reuniões são todas as terças-feiras, às 11 da manhã. A gente tem alternado algumas coisas um pouco mais voltadas à lesão ortopédica, algumas coisas mais clínicas. Provavelmente nas próximas semanas vamos falar um pouquinho mais de medicina de aventura. E aí voltaremos com concussão, lesão muscular, enfim, são vários assuntos aí para quem gosta de trabalhar nessa área do esporte, são temas fenomenais. Mais uma vez aqui eu reforço, então, o agradecimento pelos nossos professores que estão ausentes. Tiveram hoje uma manhã um pouco atribulada com reuniões. Professor Alberto Pocchini, professor Andreoli, professor Beno. Agradeço, então, mais uma vez a participação de todos. Guto, muito obrigado. Saúde a todos. Nos vemos aí na próxima terça-feira. Um abraço. Valeu, Tadeu. Obrigado. Valeu, Paulo. Um abração. Abração a todos, gente. Tchau, tchau. Do Piauí. Abraço, Levi. Professor Levi. Saudades, Levi. Grande abraço. Se cuida aí, maneira no grupo, hein?